Meus irmãos, estamos iniciando mais uma quarta-feira de estudos expositivos no livro do profeta Abacuque, e nós queremos dar graças, mais uma vez, pela vida dos irmãos da igreja, aqui da Igreja Presbiteriana Bento Gonçalves, e também de todos aqueles que têm nos acompanhado, nos assistido pelo nosso canal no YouTube. Nós desejamos que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. Nosso desejo e objetivo nessa noite é que nós sejamos abençoados pela palavra de Deus, que ela nos enriqueça, que ela nos leve para mais perto do nosso Deus. Hoje, como eu disse, estaremos dando então sequência à nossa série aqui de exposições. No final, nós estaremos mais uma vez abrindo então para um momento de perguntas e respostas. Vocês podem preparar a caneta, papel aí, para anotarem as perguntas e nós deixamos para o final. E também eu gostaria de lembrá-los aqui que nós ainda estamos utilizando, apesar da atualização da Almeida Revista Atualizada, nós ainda estamos utilizando a ARA, que é essa Bíblia ainda do Brasil, Almeida Revista Atualizada. Tá bom? Então vamos dar início aqui, abramos a palavra de Deus no livro do profeta Abacuque. Por favor, eu convido a todos a abrirem a palavra de Deus. Capítulo 2. Hoje, na sequência, nós iremos dos versos 6 a 20. Nós finalizaremos o capítulo 2 deste livro do profeta. Mas nós faremos a leitura à medida que nós formos fazendo a exposição, em virtude do tamanho desta perícope. Tá bom, queridos? Antes, vamos orar ao nosso Deus. Ó Pai bendito, nós te damos graças pela igreja, pelos irmãos, por aqueles que estão chegando agora, por aqueles que nos acompanham pelo nosso canal. Ó Deus, nós desejamos nessa hora que o Teu Espírito ele nos traga luz, ele ilumine a nossa mente, o nosso entendimento, e que nós possamos compreender a Tua palavra, aplicá-la às nossas vidas e vivermos, ó Deus, a Tua vontade, vivermos para a glória do Teu nome, na mediação do Teu Filho Jesus Cristo. Isso nós oramos, ó Pai, pedindo a Tua bênção sobre mais esta quarta-feira de exposição deste livro. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. Muito bem, meus irmãos. Vamos fazer aqui, como a gente tem feito, um resumo do que nós vimos anteriormente. Na exposição anterior, que nós fizemos dos versos 2 a 5, nós entramos então na quarta divisão do livro, que vai do verso 2 ao verso 20, onde nós estudamos a segunda resposta de Deus, a segunda queixa do profeta Abacuque. Primeiro, o drama pessoal do profeta, era o silêncio de Deus. O profeta estava inquieto, angustiado, inconformado com o silêncio de Deus. Ele ora, havia violência entre o povo de Deus, havia o pecado se alastrava no meio do seu povo. Ele grita violência, mas Deus não responde. Ele sente que ele não é respondido por Deus. A surpresa o deixa... Mas quando Deus o responde, a surpresa o deixa com outra aflição. Ficou por conta da revelação de que os babilônios seriam os instrumentos da justiça de Deus para purgar, para punir o seu povo. Ou seja, Deus suscitaria os caldeus, a nação perversa que invadiria a terra da promessa onde eles estavam, para disciplinar o seu povo. Então, a segunda crise do profeta, a segunda drama do profeta agora era relacionar o caráter santo de Deus com o prevalecimento do mal entre o seu povo, contra o seu povo e através de um povo mais ímpio do que o seu próprio povo, do que os caldeus. Como Deus utilizaria de uma nação ímpia e pagã para punir o seu povo. E o profeta se põe na torre de vigia e aguarda uma resposta de Deus. Isso capítulo 2, verso 1. No verso 2 nós temos a resposta de Deus. Deus responde e disse: Deus utilizaria os caldeus para cumprir os seus propósitos no cenário internacional.
e mundial, tanto com relação a Judá, mas com relação também às demais nações. Mas eles seriam julgados no final, os caldeus, por conta dos seus pecados. Nós estudamos a primeira parte da resposta de Deus aqui, a partir do verso 2. Em uma visão, Deus dá uma visão ao profeta que ela deveria ser registrada. Abacuque, ele recebe a resposta de Deus em uma visão que deveria ser registrada de maneira permanente, clara e legível. Escreve numa pedra, em tábuas grandes, melhor dizendo, com letras bem grandes, para que possa ler até aqueles que passam correndo. E ele diz no verso 3, porque a visão se cumprirá no tempo determinado e ela não falhará. Então Deus passa a confortar o profeta. Deus mostra o seu controle pelo conhecimento e pelo caráter da conduta dos caldeus que Deus tinha e que, portanto, os caldeus seriam punidos. E Deus então contrasta os ímpios caldeus com os justos, dizendo que os justos viverão pela fé. O justo vive pela fé. Mas os ímpios, os soberbos, os caldeus, eles eram arrogantes, soberbos. Ele diz no verso 4, veja aí: eis o soberbo, a sua alma não é reta nele. Em contraste com o justo, que ele deve viver pela fé, então, nas promessas de Deus e com segurança na palavra e no julgamento de Deus sobre os ímpios. No verso 5, ele dá sequência, então, ao verso 4, e ele se referindo aos caldeus, o que ele já havia dito. Ele já havia dito que eles são soberbos e a alma deles não era reta. Então ele dá mais duas descrições dos caldeus. Ele diz que eles são, assim como o vinho, eles são enganoso. Assim como o vinho é enganoso, assim eles estavam cegos pela arrogância, o orgulho das suas conquistas, embriagados por isso, e como embriagados eles prosseguiam em suas conquistas cruéis e orgulhosas, mas eles não estavam percebendo que logo eles cairiam, assim como o embriagado não percebe. E Deus diz, tão pouco permanece o arrogante. Eles eram também, ainda no verso 5, insaciáveis na sua conquista, na sua ganância ambiciosa. Era como a boca se escancara deles como o sepulcro, e é como a morte que não se farta. Ou seja, eles são insaciáveis como o sepulcro e a morte, que sempre estão à espera, de boca aberta para receberem os seus mortos. Eles queriam ajuntarem para si todas as nações e congregar todos os povos. Mas o justo viverá pela sua fé. Hoje nós daremos sequência, então, à segunda parte da resposta de Deus à queixa do profeta Abacuque. E nós veremos aqui os 5 ais de Deus sobre os ímpios, que vai do verso 6 ao verso 20. Como eu disse, faremos a leitura à medida que a exposição segue. Mas eu queria chamar a sua atenção pelo seguinte, perceba aí, queria que vocês percebessem a sequência natural do texto, do verso 5. Na parte A do verso 6, diz aí, não levantarão, pois, todos estes contra ele um provérbio, um dito zombador, e dirão? Ou seja, no final do verso 5, diz que os caldeus, eles ajuntam para si todas as nações e congrega todos os povos. Eles são conquistadores, cruéis, eles transformam as nações em seus servos, eles devastam as nações pela sua maldade, pela sua violência, pela sua crueldade. Todavia, chegaria o dia em que estas mesmas nações que estavam sendo dominadas por eles, inclusive o próprio povo de Deus que seria atacado logo em seguida, essas mesmas nações iriam zombar dos caldeus. Eles iriam zombar dos caldeus e do seu rei, diante do juízo de Deus e da queda que Deus traria sobre eles. Aí na parte A do verso 6, não levantarão, pois, todos estes são as nações oprimidas pelos caldeus, contra ele um provérbio, um dito zombador, e dirão? Então, estes ais, eles são proferidos por todas as nações e povos que são mencionados no verso 5, que sofreram nas mãos dos cruéis caldeus. E Deus mostra a Abacuque que no tempo certo estas nações, em tom de zombaria, elas dirão estas coisas, em tom escarnecedor. Então é o que veremos hoje aqui, o pronunciamento antecipado do juízo de Deus e da queda da Babilônia. Eles não iriam escapar do juízo divino.
Eles não iriam escapar do julgamento de Deus que foi anunciado em 5 ais proféticos sobre os caldeus. Aqui Deus ele descortina o futuro para Abacuque e ele mostra que o pecado não ficará impune. O pecado nunca fica impune, que há um limite para o prevalecimento do mal nesse mundo e que haverá retribuições. A recompensa do pecado, nós temos que lembrar que é a morte. Todo pecado, todo mal nesse mundo que aparenta triunfar por um tempo, eles estão selados e destinados para o dia do juízo de Deus. E estes ais aqui é interessante porque eles formam uma unidade peculiar na literatura. É uma unidade bem distinta mesmo. Os teólogos conseguem definir isso. Eles são descritos, o que é um ai? Eles são descritos numa forma poética de canção de escárnio. É um cântico fúnebre aqui, no uso de sarcasmo na fala profética. Essa expressão era muito utilizada, esses ais, em atos fúnebres antigos. E aqui representa o juízo que virá sobre a Babilônia. Ai da Babilônia, ai de você, ai por isso, ai por aquilo. É nesse sentido aqui. O seu objetivo é garantir aos ouvintes dessa visão que Deus revelou e ordenou que Abacuque registrasse, que Deus julgará o pecado, Deus julgará a cobiça, Deus julgará a arrogância, Deus julgará a opressão, que Deus haveria de intervir nesse momento. A visão aqui tem 5 partes, e como eu disse, cada uma delas começa com a palavra hebraica traduzida como ai. Então Deus ele mostra a Abacuque que todos esses povos um dia rirão deles, dos caldeus, com canções de zombaria, e elas dirão. O que essas nações, esses povos dirão? Vejamos o primeiro ai aí. Está dos versos 6, da parte B, ao verso 8. Esse é o primeiro ai. Ai daqueles que saqueiam, extorquem. Ai dos saqueadores, daqueles que saquearam e extorquiram. Aqui ele fala do roubo, do saque e da extorsão. Veja aí a leitura do texto. Ai daquele que acumula o que não é seu. Até quando? E daquele que a si mesmo se carrega de penhores. Não se levantarão de repente os teus credores? E não despertarão os que te hão de abalar? Tu lhes servirás de despojo. Visto como despojaste as muitas nações, todos os mais povos te despojarão a ti por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus moradores. A leitura aqui, a leitura do texto que nós vimos, pela leitura talvez você tenha percebido que o ai aqui é um pronunciamento de juízo e ele consiste em duas partes. Primeiro, há uma declaração do mal feito, é assim a estrutura dele. Há uma declaração do mal que é feito e logo em seguida ao anúncio do juízo eminente. Ou seja, o ato praticado, ele é declarado e depois há um juízo retributivo para o transgressor. É assim que constitui o ai. Veja o primeiro ai no verso 6 aí então. Ai daquele que amontoa bens roubados e se enriquece mediante a extorsão. Esse é o primeiro. Aqui referente às invasões babilônicas. Nas suas guerras e conquistas, eles invadiam os povos e levavam como despojos de guerra tudo o que podiam. Eles faziam reféns, saqueavam objetos valiosos, dinheiro, tudo o que conseguiam sem escrúpulo nenhum. Eles saqueavam, acumulavam bens que não eram seus. Quer por meio de roubos ou mediante extorsões, eles faziam isso. E daquele que a si mesmo se carrega de penhores. O que significa isso? O pecado aqui é a extorsão, mediante o acúmulo de bens, pela violência e ameaça no pagamento de impostos, na escravização de pessoas que precisavam de dinheiro emprestado. Do contrário, quando a pessoa não podia pagar, eles mesmos seriam o pagamento, eles se vendiam como escravos. E os caldeus, eles tinham enormes depósitos de bens roubados e saqueados das nações. A ganância deles era ilimitada. Eles se saciavam de forma cruel. Está no verso 8. Eles eram cruéis. Aqui,
visto como despojaste por causa o sangue dos homens e da violência contra a terra. Eles estão debaixo do ai condenatório de Deus. Então aqui Deus ele condena, ai daqueles que saquearam e extorquiram. Veja o juízo retributivo de Deus nos versos 7 e 8. Mais uma vez, não se levantarão de repente os teus credores, e não despertarão os que hão de abalar? Tu lhes servirás de despojo. Visto como despojaste as muitas nações, todos os mais povos te despojarão a ti por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus moradores. O que Deus está dizendo é o seguinte, que o juízo dele será retributivo, de acordo, justo. Ou seja, o mal cometido retornaria para assombrar o próprio transgressor. Você plantou violência, saque, extorsão, colherá violência, saque e extorsão. Eles se levantarão contra você e te saquearão. Por isso, ai daqueles que saquearam e extorquiram. Lembrem que eu disse que o ai, ele é um oráculo de juízo, que ele consiste em duas partes dessa declaração do mal feito e do anúncio do juízo eminente. O ato praticado retornaria como juízo para o transgressor. Então este é o primeiro ai contra os caldeus que saquearam e extorquiram. O segundo está aí dos versos 9 a 11. Fala da ganância e da ambição. Ai daqueles que exploram e enriquecem ilicitamente. Veja aí dos versos 9 a 11. Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos para pôr em lugar alto o seu ninho, a fim de livrar-se das garras do mal. Vergonha maquinaste para a tua casa, destruindo tu a muitos povos, pecaste contra a tua alma. Porque a pedra clamará da parede e a trave lhe responderá do madeiramento. Então, riquezas ilícitas, ai daqueles que enriquecem ilicitamente. Veja aí, verso 9, ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, significa um ganho iníquo. É um ganho iníquo. Os caldeus, eles acumulavam bens ilicitamente, pela extorsão, exploração, pelo abuso de poder. E os bens que eles acumulavam ilicitamente, eles guardavam em locais seguros. Era isso que eles faziam. Eles pegavam o saque dos despojos das guerras, dos seus conquistados, e eles armazenavam em locais seguros. E eles iam assim edificando o seu império. E o objetivo deles era se sentirem seguros e protegidos. Diz o texto aí, assim como a águia que constrói o seu ninho num alto de um penhasco, longe das ameaças potenciais, longe do mal. Eles queriam proteger as suas riquezas ilícitas e a si mesmos. É isso que diz no verso 9? Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos para pôr em lugar alto o seu ninho, a fim de livrar-se das garras do mal. Era isso que eles faziam. Eles pegavam o saque e armazenavam nas suas construções imperiais, nas suas edificações, nos seus monumentos e nos seus locais apropriados, e eles se sentiam seguros, protegidos. Eles dessas riquezas ilícitas, eles viviam por elas e eles queriam protegê-las de todo o mal, assim como a águia faz no seu ninho no alto. Mas eles não escapariam do juízo de Deus. Não há como se esconder de Deus. Veja aí no verso 10, vergonha maquinaste para a tua casa, destruindo tu a muitos povos, pecaste contra a tua alma. Então, você tramou a ruína de muitos povos. Você tramou a ruína de muitos povos. Os exércitos caldeus, eles tramavam as invasões. E quando eles invadiam, eles destruíam cidades, transformavam as cidades em ruínas e pilhavam os países invadidos. Isso aconteceria também com Judá. Mas, o texto diz aí no verso 10, envergonhando a sua própria casa e pecando contra a sua própria vida. Eles faziam, você tramou a ruína de muitos povos, mas envergonhando a sua própria casa e pecando contra a própria vida. Qual é o juízo de Deus eminente e retributivo? Está no verso 11. Porque a pedra clamará da parede e a trave lhe responderá do madeiramento. A figura aqui é essa. Em vez da segurança
e da proteção do mal que vocês esperavam, os bens adquiridos ilicitamente de vocês guardados no alto, significando segurança, achando que vocês estão seguros, esses próprios bens que vocês adquiriram ilicitamente, enriqueceram, eles testemunharão contra vocês. As pedras das paredes das casas, ou uma referência das casas que ficaram em ruínas quando eles saqueavam, invadiam as terras, ou aqui, o que é provável o contexto, dos próprios materiais que eles ilicitamente tiraram dos donos e que agora fazia parte das suas riquezas, e a trave ou as vigas do madeiramento irão depor contra você. Elas iriam depor contra eles. Os próprios materiais das casas deles testemunharão contra eles no dia do juízo. Eles serviriam de combustível para aquecer o fogo do juízo de Deus contra eles, porque estas riquezas não eram deles. Eram riquezas ilícitas, e as próprias riquezas dirão para eles e testemunharão, irão depor no dia do juízo de Deus que virá contra eles. Elas farão isso. Por isso, ai daqueles que exploram e ai daqueles que enriquecem ilicitamente, porque a pedra clamará da parede e a trave lhe responderá do madeiramento. O terceiro ai vai dos versos 12 a 14. Ai daqueles que praticam a violência e o assassinato. Veja aí dos versos 12 a 14. Ai daquele que edifica a cidade com sangue e a fundamenta com iniquidade. Não vem do Senhor dos Exércitos que as nações labutem para o fogo e os povos se fadiguem em vão? Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Ai da violência. Ai daquele que edifica a cidade, verso 12, com sangue e a fundamenta com iniquidade. Talvez aqui um pouquinho de história para quem gosta e conhece um pouquinho da história. A antiga cidade da Babilônia, ela teve um auge, teve um período de auge no século XIX a.C., aí por 1850 a.C., mas isso por muito pouco tempo, na época do grande rei, o mais destacado da época, que era chamado rei Hammurabi. Mas foi por muito pouco tempo. Mas 1.200 anos depois, a Babilônia recuperou a sua glória. E é nesse período aqui, que veio com o rei Nabucodonosor II, que é a época do Império Neobabilônico, que é esse que o profeta Abacuque está vivendo e profetizando. Mas esta Babilônia aqui, ela construiu o seu império, a sua cidade, com sangue inocente. Foi construída com sangue inocente. Eles arrastavam, nós vimos isso no estudo anterior, com redes varredoras os povos. Os cativos, prisioneiros de guerra, eram forçados a construírem os seus jardins suspensos e os seus monumentos. Aqueles que eles não matavam, eles forçavam a trabalhos, a construírem o seu império, a sua cidade, sobre a exploração de trabalho forçado, e que os próprios babilônios se orgulhavam disso. O seu ouro, as suas riquezas eram roubados das nações a preço de sangue. A preço de sangue. A vitória deles era às custas do sangue e da infelicidade dos outros. E eles levantaram sua oponente cidade dessa maneira, diz aí no verso, com iniquidade. Eles levantaram no verso 12, ainda, com sangue ela foi, ai daquele que edifica a cidade com sangue e a fundamenta com iniquidade. Mas Deus sentencia com o ai de condenação a violência deles. O profeta Miqueias também falou com os líderes, é interessante isso, de Judá, que estavam desenvolvendo a cidade no seu período profético, às custas do tratamento desumano e da injustiça. E isso Deus condenou através do profeta, porque não importa onde, seja no seu povo, no meio do seu povo ou fora do seu povo, Deus não tolera a violência. E o juízo retributivo está aí no verso 13. Está aí no verso 13. Não vem do Senhor dos exércitos que as nações labutem para o fogo e os povos se fadiguem em vão? O que Deus está dizendo é o seguinte: toda aquela violência que vocês praticaram, que os babilônios praticaram contra os povos, seria em vão.
o seu poderio militar seria passageiro, tudo é efêmero nesse mundo, tudo é passageiro, todo o seu orgulho militar nacional, toda a sua opulência, toda essa violência se utilizando dos povos, os seus prisioneiros de guerra para edificação e exaltação da sua cidade e reino seriam em vão. Seria apenas lenha para o fogo. Isso tudo é lenha para o fogo, porque Deus estava trazendo juízo sobre este império. Isso que vocês estão fazendo é passageiro, é em vão e é lenha para o fogo. Tudo tornar-se-ia em vão por conta da efemeridade. Todo esforço humano e poder humano nesse mundo passará, meus irmãos, tudo passará. Tudo se tornará em nada. E aqui o texto diz: não vem do Senhor dos exércitos que as nações labutem para o fogo e os povos se fadiguem em vão. Aqui o Senhor dos exércitos é um título que se refere a Deus como o comandante dos exércitos dos céus. Ele é o comandante dos exércitos dos céus. Mas diferentemente disso, ou do que desse esforço em vão, desse mundo efêmero e dessa maldade, dessa violência da qual eles se orgulhavam e conquistavam as cidades, fazendo de pessoas escravas para construir o seu império, diferentemente disso, a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor como as águas cobrem o mar. Tudo isso, o profeta está dizendo, é em vão que vocês estão fazendo. Isso é lenha para o fogo. Mas a glória do Senhor, diferentemente disso, a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor como as águas cobrem o mar. A Babilônia vai cair. Ela vai cair logo pelo próximo império. Daqui uns anos ela cairia. Mas o reino de Deus, ele se estenderá poderosamente e se estabelecerá eternamente. Ele não é efêmero. Ao contrário da Babilônia, dos caldeus, da sua maldade e sua violência contra as nações, e do seu orgulho, dos seus exércitos, do seu poderio militar, o reino de Deus não é efêmero, ele nunca cairá, nunca será suplantado ou sepultado por outro reino, como a glória da Babilônia. A glória do Senhor encherá a terra, assim como as águas cobrem o mar. Esse conhecimento da glória do Senhor é uma referência, aqui a glória do Senhor é uma referência ao próprio Deus, ao seu ser, ao seu senhorio, à sua presença, ao seu poder. E Judá era o povo de Deus a quem Deus se revelou. O povo de Judá, que seria abatido e purgado por Deus através dos caldeus, eles tinham conhecimento de Deus, tinham conhecimento que Deus havia dado a eles. Deus se revelou ao seu povo, deu a lei, deu as promessas, deu o culto, deu os sacerdotes, fez uma aliança com esse povo, fez as promessas a esse povo. E mesmo esse povo passando pela disciplina de Deus, sempre houve um remanescente fiel em Judá, por meio de quem Deus preservou o seu conhecimento, por meio de quem o conhecimento de Deus foi preservado. Apesar dos pecados do povo, sempre houve um remanescente fiel. E a partir deste remanescente, deste povo, o conhecimento de Deus iria se estender. Iria se estender. Povo de onde veio o Messias, o Cristo, o Filho de Deus, por meio de quem todas as nações da terra seriam abençoadas, segundo a promessa feita ao primeiro patriarca deste povo, Abraão. E a igreja do Novo Testamento, que somos nós, somos herdeiros. Somos alvos dessa promessa por meio de Jesus Cristo. A igreja do Novo Testamento é a continuação do Israel espiritual. É a continuação espiritual, melhor dizendo, do Israel de Deus. Nós somos os descendentes espirituais de Abraão e nós possuímos esse conhecimento da glória de Deus. Esse conhecimento de Deus que foi preservado por nós. Nós somos portadores do conhecimento de Deus, que nos foi incumbido por Jesus Cristo a levarmos e anunciarmos esse conhecimento a todas as nações da terra. E isso nós estamos fazendo. A igreja deve fazer, levar o conhecimento de Deus a todas as nações da terra, mas que isso culminará no retorno de Cristo. Então sim, nesse dia, quando Cristo voltar, o verdadeiro Rei, quando ele voltar e estabelecer o seu eterno poder, o seu reino sobre este mundo, sobre as nações no novo céu e na nova terra, então, de fato, esta profecia será cumprida na sua plenitude. Ela
ela fala a respeito do período da igreja. A terra se encherá da glória do Senhor como as águas cobrem o mar, mas ela será plenamente cumprida com a segunda vinda de Jesus Cristo, quando então ele vier em glória estabelecer o seu reino e nós haveremos de reinar no novo céu e na nova terra com ele. Então, de fato, o que nós aguardamos se cumprirá na sua plenitude. A terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, assim como as águas que tudo envolvem, elas cobrem o mar. Assim será o conhecimento da glória do Senhor. E esse é o terceiro ai. O que Deus está dizendo é que, diferentemente da maldade e do prevalecimento dos caldeus, seria em vão, seria fogo, lenha para o fogo, eles seriam passageiros e seriam suplantados pela próxima nação. Mas o conhecimento de Deus, o reino de Deus, nada nem ninguém pode suplantar. A glória de Deus e o seu conhecimento encherá toda a terra. Aqui nós estamos no próximo ai, dos versos 15 a 17. Faremos a leitura do texto, dos versos 15 a 17. Ai daqueles que praticam a bebedeira e a imoralidade. É o quarto ai. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando a bebida, o seu furor, e que o embebeda para lhe contemplar a vergonha, as vergonhas. Serás farto de opróbrio, em vez de honra. Bebe tu também e exibe a tua incircuncisão. Chegará a tua vez de tomares o cálice da mão direita do Senhor. E ignomínia cairá sobre a tua glória, porque a violência contra o Líbano te cobrirá, e a destruição que fizeste dos animais ferozes te assombrará, por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus moradores. Ai dos bêbados e imorais. Veja aí no verso 15. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando a bebida o seu furor, e que o embebeda para lhe contemplar as vergonhas. Aqui é uma provável referência à prática dos caldeus e dos seus exércitos após as suas conquistas bárbaras. Eles realizavam festas nas quais as suas tropas se lançavam em bebedeiras após as conquistas e em desenfreadas orgias. E nestas bebedeiras, além deles abandonarem o pudor, perderem o pudor e se exporem vergonhosamente, eles ficavam nus. Eles faziam outra coisa, eles forçavam os seus prisioneiros de guerra, os seus súditos, a se exporem também. Despiam, eles embebedavam os seus escravos e eles ficavam nus, deixavam essas pessoas sem a vergonha coberta. Na sua ira e no furor deles, eles os embebedavam e os despiam e ainda escarneciam deles e os humilhavam. Era isso que os caldeus faziam. Mas veja no verso 16, o juízo retributivo de Deus eminente. Serás farto de opróbrio, de vergonha, em vez de honra, bebe tu também e exibe a tua incircuncisão, e ignomínia cairá sobre a tua glória. O que é que Deus está dizendo aqui? Aquilo que a Babilônia fez com os povos, Deus faria com ela. Deus faria com ela. Vocês, caldeus, no furor e na malícia, na maldade de vocês, embebedam outros para humilhação, pois vocês beberão o cálice da mão direita de Deus. A vergonha cairá sobre vocês para a humilhação de vocês. É isso que ele diz no verso 16. Veja aí, será farto de opróbrio, ou seja, será farto de vergonha, em vez de honra. Você será farta de vergonha em vez de honra. Bebe tu também e exige a tua incircuncisão. Você bebe também e se exponha. Exponha a sua nudez e todos vejam que é incircunciso, que não és do povo de Deus. Chegarás a tua vez de tomares o cálice da mão direita do Senhor. O cálice da ira de Deus. Será o cálice da ira do Senhor. A glória, e aqui ele diz, a ignomínia, que é a vergonha, cairá sobre a tua glória. O que o texto diz aqui? Que a glória deles se tornará em vergonha. Ficarão envergonhados quando as nações virem a sua nudez. Vocês que humilharam as nações, vocês que envergonharam as nações com bebedeiras, nas orgias de vocês, e trouxeram vergonha para esses povos, essa glória de vocês tornará em vergonha para vocês. Vocês ficarão envergonhados quando as nações virem a nudez de vocês. Veja o verso 17 ainda aí. Porque a violência contra o Líbano te cobrirá,
E a destruição que fizestes dos animais ferozes te assombrará por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra os seus moradores. Vejam o que eles faziam. Na violência deles, eles não respeitavam ninguém. Não respeitavam nem cidades, nem homens, nem mulheres, nem as florestas e nem animais. Nada. Eles devastaram as florestas do Líbano. Aqui o texto diz, porque a violência contra o Líbano te cobrirá. Aqui nós estamos na sentença de Deus, no juízo, porque eles fizeram violência contra o Líbano. O Líbano é uma região formada por duas cordilheiras de montanhas de 160 quilômetros de extensão na costa da Síria. Por duas cordilheiras de montanhas, nesse longo período, longa quilometragem, longa distância. O Líbano é conhecido pelos seus cedros famosos, aliás, os cedros que foram utilizados na construção do Templo de Salomão. E o vale entre essas cordilheiras aqui era chamado de Vale do Líbano. E eles devastaram, os babilônios, quando passaram pelo Líbano, por essa região, eles devastaram as florestas do Líbano com seus cedros. Eles derramaram sangue tanto de animais quanto dos homens, nas cidades dos seus moradores. Eles fizeram tudo isso. Mas agora, o ai contra eles veio. O ai de Deus, o juízo de Deus. Tudo está retornando pelo cálice da ira de Deus. Tudo. Eles pecaram contra o homem feito à imagem e semelhança de Deus. E contra a criação de Deus, contra a natureza de Deus. Esta é a justiça e o juízo retributivo de Deus. O que Deus está dizendo é o seguinte: você derramou sangue, o seu sangue será derramado. Você devastou as terras, sua terra será devastada. Em ira você envergonhou e humilhou os povos, pois você beberá do cálice da ira de Deus. Você deu o cálice da vergonha para as pessoas, mas você beberá do cálice da ira de Deus e será envergonhada. Irmãos, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Horrível coisa é. Nada é pior nesse mundo do que o cálice da ira justa de Deus. Este é o cálice de Deus. Percebam aqui a justiça retributiva de Deus. Deus age justamente de acordo com os pecados dos caldeus. E o quinto ai vai dos versos 18 a 20. Ai dos idólatras. Aqui ele fecha a perícope nesses 5 ais, daqueles que praticam a idolatria. Veja aí dos versos 18 a 20. Que aproveita o ídolo, visto que o seu artífice o esculpiu, e a imagem de fundição, mestra de mentiras, para que o artífice confie na obra, fazendo ídolos mudos? Ai daquele que diz à madeira, acorda, e a pedra muda, desperta. Pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. O Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Os babilônios eram idólatras. Os babilônios eram idólatras. Assim como a vasta maioria dos povos antigos, eles eram politeístas. Veja aqui o que Deus diz. De que vale uma imagem feita por um escultor? Ou um ídolo de metal que ensina mentiras? Pois aquele que faz e confia na sua própria criação, fazendo ídolos incapazes de falar. Ai daquele que diz à madeira, desperta, ou a pedra sem vida, acorde. Poderá isso dar orientação? Ela está coberta de ouro e de prata, mas não respira, não tem fôlego. O alvo das suas adorações e cultos eram obras de madeira. Esses babilônios politeístas e idólatras, o culto deles era, além do seu próprio exército, que era o seu Deus, eles cultuavam obras de madeira, de pau, de pedra, de gesso, de materiais fundidos, e era uma abominação para o verdadeiro Deus. Isso sempre foi uma abominação a Deus, irmãos, porque se tornavam substitutos do verdadeiro Deus, Deus que é vivo. Ou seja, eles adoravam ídolos mortos,
desprovidos de vida, de autoridade, que eram fabricados por eles mesmos. Assim como hoje, as pessoas se dobram e veneram coisas que eles mesmos construíram e fundiram. O profeta pergunta no verso 18: que aproveita o ídolo, visto que o seu artifício o esculpiu? O que você aproveita? Ele foi esculpido por você mesmo. E a imagem de fundição, a parte B do verso 18, e a imagem de fundição mestra de mentiras, para que o artífice confie na obra fazendo ídolos mudos. Ou seja, essa imagem de fundição, elas são instrumentos de engano, são mestras de mentira. Por quê? Porque elas transmitem uma ideia falsa, uma ideia de que eles são, de que elas são o que não são, de que são Deus ou verdadeiros deuses. Estão transmitindo uma mentira, são mestras da mentira. Que é o que o apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios, capítulo 8, verso 4, que o ídolo nada é nesse mundo. Mas veja a justiça retributiva de Deus no verso 19. O ai de Deus, ai daquele que diz à madeira, acorda, e a pedra muda, desperta. Pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas o seu interior não há fôlego nenhum. O ídolo, aqui no ai de Deus, nesse ai pronunciado, o ídolo que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum, não há vida nenhuma, não pode ouvir nossas orações, muito menos responder ou beneficiar alguém, pois ele mesmo não tem vida. Não tem vida em si mesmo, não tem fôlego, é apenas um produto da corrupção do coração humano, da natureza caída, que ao contemplar a criação de Deus, a glória de Deus, o seu eterno poder que se manifesta nas coisas visíveis e criadas por Deus, que Paulo descreve em Romanos 1, em virtude do pecado do coração do homem, ele transforma a glória e o conhecimento de Deus revelado nessa criação em obra de artifício, de gesso, de pedra, Paulo diz, de homens, de quadrúpedes e de répteis. É a idolatria. Deus se revelou ao ser humano na criação, nós chamamos isso da revelação externa da criação, nas coisas criadas. Há um Deus, a criação revela que há um Deus, e a glória desse Deus e o seu eterno poder se manifesta na sua criação. Os atributos invisíveis de Deus se manifestam na sua criação, mas também ele se revela internamente na consciência do homem, na revelação interna da razão, além da sua revelação especial na Escritura. E em tudo isso é condenável a idolatria, porque é transformar o Deus verdadeiro em imagem, em criatura, é pegar o Criador e transformá-lo em criatura, ou adorar a criatura no lugar do Criador. O resultado da cegueira espiritual dos homens se encontra nos seus próprios pecados. É resultado da depravação total da raça humana, que é uma rebelião. A idolatria é uma rebelião, é uma afronta ao Deus verdadeiro, ao verdadeiro culto e à verdadeira religião. Todavia, irmãos, percebam aqui que os idólatras serão recompensados pelos seus atos. Eles estão debaixo da ira e da condenação de Deus. Ai dos idólatras! A Babilônia confiava em seus ídolos, e por isso ela cairá. Ela cairá com eles. Mas diferentemente dos ídolos, veja aí no verso 20, que não tem fôlego nenhum, não tem vida, o Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Os ídolos são produto da invenção humana, mas Deus é um Deus vivo, verdadeiro, que está centrado no seu trono celestial governando o mundo. Aqui no verso 20, quando ele diz, o Senhor, porém, está no seu santo templo, aqui não é o templo de Jerusalém, é o seu trono celestial. Deus está sentado no trono do universo. Ele comanda esse mundo, ele é um Deus vivo e verdadeiro que comanda o mundo com braço forte, e as nações terão que se apresentar em silêncio diante dele para o juízo. Percebam aqui, cale-se diante dele toda a terra, esse chamado aqui de silêncio diante de Deus, as nações vindo diante de Deus em silêncio, não representa o convite para adorá-lo aqui. Não é nesse sentido, mas é a exposição da terrível situação que esses idólatras e as nações haverão de estar diante das mãos e da ira, do cálice da ira do Deus vivo.
Eles terão que se apresentar diante de Deus em silêncio, calado diante do juízo de Deus. Diferente dos ídolos de vocês, vocês calem-se diante dele, que se apresentarão diante de um Deus que é vivo e que comanda o universo. Calem-se diante dele toda a terra. Haverão de ser julgados por ele e não escaparão do seu juízo. Então, com isso, queridos, nós, caminhando para a conclusão aqui, algumas coisas nós podemos aprender. Primeiro, essa é a declaração do mal condenatório e do juízo eminente de Deus. Os 5 ais. Ai daqueles que saquearam e extorquiram, ai daqueles que exploraram e enriqueceram ilicitamente, ai daqueles que praticaram a violência e o assassinato, ai daqueles que praticaram a bebedeira e a imoralidade, e ai daqueles que praticam a idolatria. Deus deu a visão e ordenou ao profeta registrar essa visão. Por quê? Porque ela se cumpriria e não falharia. E foi exatamente isso que aconteceu. Exatamente isso aconteceu anos depois. Anos depois da visão de Abacuque, em 539 a.C., Deus levantou no cenário internacional os Medo-Persas, sob a liderança de Ciro o Persa, que era a nova potência mundial da época, e subjugaram e julgaram os babilônios, os caldeus. Eles foram devastados, arrasados, como Deus havia dito que faria, foram despojados, como no ai de Deus, caíram e desapareceram por conta dos seus pecados. Era Deus velando pela sua palavra. Isso aconteceu, Abacuque não viu o cumprimento, mas isso aconteceu na história. E você se lembra que eu disse no início? Este ponto foi determinante para o fim das crises internas de Abacuque, essa resposta de Deus. Ele estava angustiado com a maldade e a violência, tanto dentro do seu povo, quanto ao redor do seu povo. E ele, angustiado em virtude do silêncio de Deus, ele clama a Deus. E ele está angustiado porque Deus não responde. Depois, ele, aflito e perplexo com a resposta dos planos de Deus, que Deus disciplinaria Judá através desse povo pagão, agora, porém, ele quer... É o quadro da resposta de Deus. Deus responde a ele e ele é confortado com a resposta de Deus. Nós veremos isso no capítulo 3. Deus purgará o seu povo, na sua resposta, mesmo através de outro povo que não era o seu povo. Todavia, o seu povo não será destruído. O seu conhecimento permanecerá junto ao seu povo, e os seus planos eternos serão cumpridos sabiamente. Ninguém poderia interferir nos planos de Deus. As nações ímpias fariam parte desse povo. Elas terão que comparecer diante dele, caladas, e serão julgadas de acordo. Ele punirá o povo perverso. Ninguém poderia escapar do juízo de Deus, que está sentado no trono do universo, julgará e julgando o mundo. Os caldeus e os povos serão punidos pelas suas maldades, pela sua violência, porque afrontaram a glória e a santidade do verdadeiro Deus. Mas o justo, lembremos, ele viverá pela fé. O justo deve viver pela fé, na certeza da graça de Deus na salvação do seu povo e nos seus planos de julgamento. Abacuque entendeu. Isso trouxe conforto ao seu coração após a resposta de Deus. E ele então passará a adorar esse Deus por conta da resposta de Deus que lhe trouxe este conforto, que nós veremos na próxima semana, no próximo estudo. O que é que nós aprendemos aqui? Tenho algumas aplicações para encerrarmos. Primeiro, mais uma vez, a soberania de Deus. Irmãos, Deus está no controle do universo. Deus controla o mundo e governa esse mundo, conduzindo esse mundo de acordo com seus propósitos e para um fim. E alguma coisa nós percebemos aqui com esse estudo, com esses 5 ais sobre os ímpios. Primeiro, a sabedoria de Deus. Deus é sábio. E Deus age nesse mundo, aqui dentro do seu plano soberano redentor, ele age com sabedoria, ele governa, ele equilibra as coisas, ele comanda esse mundo de uma maneira sábia que nós não entendemos, que tudo se encaminha para um fim desejado por ele mesmo, por mais que nós não compreendamos. Nós vemos a sabedoria de Deus em levantar reis, remover reis, abater povos, levantar povos e cumprindo seus propósitos. A soberania de Deus nos mostra a sua sabedoria. Segundo, a justiça de Deus em retribuir e julgar cada um de acordo. A justiça de Deus, sim. A sua santidade conduz
o conduz à sua justiça retributiva. Talvez muitos aqui tenham se perguntado onde está a justiça de Deus. Nesse mundo mau e violento. Esta é a resposta. Ela virá. A justiça de Deus virá. Às vezes ainda neste mundo com juízos temporais, mas com certeza, ainda que passe desse mundo, ainda que Deus não julgue nesse mundo com juízos temporais, haverá o juízo eterno. E esse é o terceiro ponto, o juízo de Deus. A sua soberania nos lembra do seu juízo. Cale-se diante dele toda a terra. Não há coisa pior nesse mundo do que o cálice da ira de Deus. Os caldeus iriam enfrentar o cálice da ira de Deus, que era muito pior do que o cálice que eles davam para embebedar os povos devastados por eles mesmos. Isso deveria trazer reverência a nós, deveria nos trazer temor. Segundo, deveria trazer a consciência de que nada passará impune diante dos olhos de Deus. Terceiro, de que por mais que não compreendamos as circunstâncias ao nosso redor, elas não são ao acaso, mas fazem parte de um plano maior. E quarto, de que não há segurança. Eu queria que você compreendesse isso. Não há segurança como achavam os caldeus, que pegavam os espólios dos povos conquistados e guardavam em lugares que eles construíam para se sentirem seguros. Não há segurança. Não há segurança sem Deus, longe de Deus ou de alguém que esteja contra Deus. Não há como se esconder dos olhos desse Deus soberano. Segundo, de todos os ais, eu queria destacar um aqui que é a idolatria. Ai dos idólatras. O profeta anuncia um ai aqui de condenação sobre a idolatria. A idolatria, ela é uma ofensa a Deus. Ela é uma ofensa, uma rebelião ao Criador. É adorar a criatura ao invés do Criador. Ou tentar reduzi-lo ou dividir a glória do Criador com outrem. É uma deturpação do verdadeiro culto, da verdadeira religião e é um insulto ao único Deus. Eu espero que você tenha compreendido que os idólatras, eles estão e estarão debaixo da ira de Deus e, portanto, não entrarão no reino de Deus. Paulo diz isso em 1 Coríntios, capítulo 6. Porque há um só Deus. Eu queria chamar a sua atenção aqui, os irmãos, que nós estamos estudando há algum tempo, e algumas vezes falamos sobre isso, também aqueles que nos acompanham pela internet. Eu queria chamar a atenção de vocês aqui. Muitos estão indo e podem estar indo para o inferno porque estão gastando as suas vidas se prostrando perante algo que não existe e perante algo que não pode lhe atender. Não pode lhe responder porque não tem vida. Não tem fôlego de vida. Você deveria pensar nisso. Gastar a sua vida em algo que não pode lhe atender. Porque haverá retribuição de Deus. Haverá juízo de Deus sobre isso. Não pense que, como alguns dizem às vezes a idolatria é fruto de boas intenções de alguns que talvez nunca ouviram o Evangelho e que querem adorar alguma coisa e acabam idolatrando uma outra divindade ou um gesso, um material fundido, forjado por eles mesmos. A idolatria não é resultado de boas intenções e nunca foi. Segundo o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 1, a idolatria é resultado da corrupção do coração humano e da rebeldia contra Deus. É uma afronta ao verdadeiro Deus. A idolatria não é resultado de boas intenções do coração, mas ela é resultado de um coração pecaminoso que afronta ao Criador e passa a adorar a criatura. Eu espero que você tenha pensado nisso e tenha entendido esse ponto aqui. Considere isso. E por último, a igreja é o povo de Deus. A igreja é portadora do conhecimento de Deus. E este conhecimento de Deus está sendo proclamado e anunciado a todas as nações. O que nós estamos aguardando agora, enquanto anunciamos a glória, o conhecimento da glória de Deus às nações, é a vinda do grande Deus, é a vinda do grande Rei. Quando Jesus voltar, definitivamente a terra será cheia do conhecimento da glória do Senhor, assim como as águas cobrem o mar. Todos serão reunidos diante dele, confessando que ele é o Senhor para a glória do Deus Pai. Todos os seus inimigos, os inimigos de Cristo, inclusive Satanás, serão derrotados e lançados no lago de fogo, e haverá novos céus e nova terra, e os salvos pela graça de Deus mediante a fé entrarão no novo céus e na nova terra, e viverão juntamente com o Senhor para todo sempre. Porque o justo viverá por isso. Nesse mundo, ele viverá pela fé.
Eu espero que Deus abençoe a sua vida. E eu gostaria de orar nesse momento, encerrando por isso. Que Deus nos abençoe, irmãos. E que Deus nos faça refletir nestes 5 ais de Deus sobre os ímpios. Pensemos, meditemos na palavra de Deus, que traga temor ao nosso coração, que traga reverência ao nosso coração, que sirva de sobreaviso e também que traga fé em nosso coração e esperança, porque tudo aquilo que Deus disse haverá de se cumprir. As promessas de Deus se cumprirão e não falharão. Que Deus abençoe as nossas vidas. Na próxima semana estaremos dando sequência, então, à nossa série de exposições, já iniciando o capítulo 3, na oração do profeta Abacuque. Oremos ao nosso Deus. Ó Pai bendito, obrigado, ó Pai, por mais uma quarta-feira em que nós nos reunimos aqui virtualmente com a igreja e também aqueles que nos acompanham pelo nosso canal na internet. Ó Pai bendito, eu peço que Tu apliques esta palavra nos corações, pelo Teu Espírito Santo, trazendo luz, ó Deus, aplicando, trazendo vida, trazendo conforto, esperança, mas também, ó Deus, advertências de que Tu és justo, santo, que Tu não toleras a impunidade e que um dia o Senhor haverá de julgar vivos e mortos de acordo com a Tua santidade, a Tua justiça, a Tua vontade. E nós, ó Pai, aguardamos esse dia, porque queremos entrar no novo céu e na nova terra. Nós que vivemos pela fé e fomos justificados pela fé, pela graça mediante a fé, na pessoa bendita do Teu Filho. Em nome do Senhor Jesus é que nós oramos. Amém. Deus abençoe as nossas vidas e até a semana que vem.